Contagem regressiva. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, para que recebêssemos a adoção de filhos. A lição dessa semana foge do convencional, porque está baseada no livro O Libertador. Os capítulos 2 e 3 desse livro enfatizam a trajetória do povo judeu através da história e as circunstâncias em que Jesus nasceu. No capítulo 2, Ellen White retrata a cena da chegada do Messias, descrevendo a responsabilidade depositada sobre o povo judeu em revelar Deus aos homens. Mas, ao se distanciarem de Deus, perderam de vista o chamado que receberam e o propósito de sua missão. Embora os judeus desejassem a vinda do Messias, não compreenderam o real propósito de sua vinda. Na época em que o Messias veio, o povo judeu ansiava pela libertação das mãos dos romanos, e não a redenção dos pecados. O capítulo 3 enfatiza as circunstâncias presentes na ocasião em que Deus enviou seu Filho e salienta que o Messias chegou precisamente no tempo predeterminado por Deus. Um olhar histórico para a progressão dos judeus como povo escolhido de Deus e uma análise do tempo em que Jesus nasceu nos leva a refletir sobre as circunstâncias do mundo hoje e o papel dos adventistas do sétimo dia em revelar Jesus aos outros. Ao considerarmos a volta de Jesus, as palavras de Ellen White nos lembram de que, como as estrelas que cruzam o céu em seu caminho determinado, os planos de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. O livro O Libertador, na versão atual, escrito por Ellen White, é uma das obras mais completas a respeito de Jesus, especialmente os capítulos 2 e 3, que são os textos designados para a leitura desta semana. Nos dão uma ideia sobre a condição do mundo antes de Jesus ser o nosso Salvador. Por mais de 1000 anos, o povo judeu tinha esperado pela vinda do Salvador, mas quando ele veio, eles não o conheceram. Deus tinha escolhido Israel para preservar os símbolos e profecias que apontavam para o Salvador e para ser como uma fonte de salvação para o mundo. Mas Israel depositou suas esperanças nas grandezas mundanas e seguiu os caminhos dos ímpios. Eles não mudaram quando Deus lhes enviou advertências pelos seus profetas. Eles serviam a Deus como uma maneira de atingir grandeza nacional. Eles não se tornaram a luz do mundo, mas se fecharam para fugir da tentação. Os judeus, em realidade, estavam com ciúme por Deus ter mostrado misericórdia para com os gentios. Os judeus não tinham um conceito verdadeiro da missão do Messias. Eles não buscavam ser redimidos do pecado. O que queriam era ser libertos dos romanos. Eles estavam em busca do Messias que exaltaria Israel para que governasse o mundo. Isso preparou o caminho para que rejeitassem o Salvador. O povo chamado por Deus para ser coluna e base da verdade estava fazendo a obra que Satanás queria que ele fizesse, vivendo de um jeito que representava mal o caráter de Deus e fazia com que o mundo o visse como um tirano. Jesus veio para restaurar em nós a imagem de nosso Criador. Reflita: em que hoje somos semelhantes a essas pessoas?